Capítulo 151 Surpreendendo a Ilha da Lua Abrasante. Continente Andros, país Lua Abrasante, Ilha da Lua Abrasante. Há alguns dias, a multidão que assistia ao torneio da Lua Abrasante estava eufórica. Após uma série de belíssimas lutas, restaram apenas 2 participantes na competição. Os 2 participantes que restaram eram os maiores azarões que a Lua Abrasante já viu. Contudo, esses 2 foram os protagonistas das lutas mais emocionantes e inesperadas de todas as competições do torneio. Eu não acredito que uma final como essa é real. Quem diria que os 2 competidores que sobraram seriam aqueles que pensamos ser os primeiros a cair? Eu não diria isso. Aquele Gurren. Desde a primeira vez que eu coloquei os meus olhos nele, eu já estava esperando uma grande surpresa. Eu também digo o mesmo. Quando aquele Ming Xiao entrou na arena pela primeira vez, ele esbanjava calma e autoconfiança. Mentirosos! Não tente me dar uma de sabichões. Todos nós pensamos que aqueles 2 cairiam na primeira rodada. Análises e suposições à parte, eu estou planejando viajar para essa tal província dourada. Eu quero ver o que ou quem foi capaz de criar 2 jovens como esses em tão pouco tempo. Realmente, é maravilhoso. Seja lá quem for a pessoa que está guiando os jovens de lá, eu gostaria de conhecê-lo e aprender um pouco com ele. Há alguns dias, eu fiquei sabendo que algumas famílias da província dourada criaram um reino e que se colocaram à disposição das forças imperiais. No início, eu ri, pois o que a província mais fraca do país poderia fazer pelo exército imperial? Contudo, agora, eu estou começando a perceber que o imperador conseguiu um bom aliado. Olhem! Eles estão entrando na arena. Os espectadores estavam conversando sobre a grande surpresa que era aquela final, até que alguns apontaram para a arena e gritaram. De lados opostos, Gurren e Ming Xiao saíram de 2 túneis e caminharam na direção da arena sob os gritos eufóricos da multidão. Passo por passo, os 2 subiram na arena e se encontraram no centro dela. Xiao! Você deu um show e tanto nos últimos dias. Eu confesso que eu não esperava aquilo. Gurren falou enquanto sorria e estendia a mão direita para Ming Xiao. Tap! Ming Xiao apertou a mão de Gurren e respondeu, Ren? Você sumiu por bastante tempo, mas eu vejo que teve uma evolução absurda. Por um momento, eu senti que você pode ter uma chance de me causar algum perigo. Gurren alargou o seu sorriso e perguntou, você está tão confiante assim? Ming Xiao, haha. Pelo seu sorriso. Eu acho que devo fazer-lhe a mesma pergunta. Gurren concordou com a cabeça, antes de perguntar, Xiao. Por que você e as nossas famílias se uniram às forças imperiais? Ming Xiao deu uma leve inclinada para frente, como se fosse contar um segredo e sussurrou, nós estamos à disposição deles, mas nós nunca juramos lealdade a eles. Por enquanto, esse sacrifício será necessário, pois nós não queremos atrair a ira do exército imperial. Gurren concordou e respondeu, esperto. Eu vejo que as nossas famílias estão em boas mãos. Contudo, constantemente eu escuto algo sobre você, mas nunca tenho nenhuma notícia do Zhao Tian. Ming Xiao coçou a cabeça e respondeu, isso aí? Isso é uma longa história. Nem neste continente ele está mais. Gurren fez uma expressão curiosa e perguntou, aconteceu alguma coisa séria com ele? Ming Xiao, digamos que sim. Resumindo, ele foi sequestrado por um deus, salvo por alguém que ele não faz ideia de quem seja e, a cada passo que dá, ele encontra alguma coisa que quer matá-lo. Mas ele está bem. Ha 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 ha. Esse é o Zhao Tian que eu conheço. Ha 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 ha. Sempre com uma corda no pescoço, mas ninguém consegue esticá-la. Gurren gargalhou enquanto falava. Enquanto Gurren e Ming Xiao conversavam, a plateia estava ficando nervosa. No lugar de uma luta, eles estavam apenas assistindo 2 jovens conversarem, sem sequer conseguir escutar. Diante da impaciência da plateia, o juiz do torneio se aproximou dos 2 e disse, comecem a lutar, agora.
Assim que a voz do juiz caiu, Min Xiao deu um sorriso de canto e falou com Guren: Você escutou. Você será um bom teste de força para mim. Guren retribuiu com o mesmo sorriso de canto e respondeu: Você pode até testar a sua força, mas eu me vingarei pela humilhação que passei no casamento do Tian e da Shui. Após a voz de Guren cair, Min Xiao alargou seu sorriso e disse: Realmente, aquela foi uma aposta difícil para o perdedor. Que tal, nessa luta, eu te deixar fazer o primeiro movimento? Bang! Antes que Ming Xiao terminasse de falar, Guren deu um soco direto, de direita, no rosto de Ming Xiao e enquanto este era arremessado para trás, Guren disse: Muito obrigado, por me deixar fazer o primeiro movimento. Enquanto Ming Xiao era atirado para trás, a multidão pulou e gritou de excitação. Filho da puta, no ar, Ming Xiao xingou, antes de girar o corpo. Tap. Após ser atirado a quase 20 metros de distância, Ming Xiao apoiou o seu braço esquerdo no chão, e somente com a força daquele braço, ele conseguiu parar. Ming Xiao segurou toda a força cinética, somada ao peso do seu corpo, somente com um braço. Enquanto Ming Xiao ficava com o corpo reto, parado no ar, apoiando no seu braço esquerdo, toda a multidão arregalou os olhos e se focou nele. Quanta força física! Qualquer ser humano que tentar fazer isso, com certeza, quebrará todos os ossos do ombro e do braço. Rorro! Vendo aquela exibição de Ming Xiao, Guren deu uma risada de surpresa. Vup! Tap! Agora, Ming Xiao empurrou o chão e se lançou para cima. Depois, ele deu um pequeno giro para frente e ficou de pé. Crack! Crack! De pé, Ming Xiao estalou o pescoço, antes de falar: Isso foi um soco. Swoosh! Assim que terminou de falar, Ming Xiao desapareceu e rapidamente apareceu na frente de Guren. Bang! Os músculos de Ming Xiao incharam e ele acertou um belo upper de direita no queixo de Guren. Isso sim. É um soco. Ming Xiao falou enquanto Guren era atirado para cima. Enquanto era lançado no ar, Guren sentiu o seu queixo ficar dormente e uma pequena linha de sangue sair da sua boca. Agora sim. Eu posso lutar com tudo. Guren sorriu e murmurou. Tap. 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 Guren jogou os braços para cima e literalmente se apoiou no ar, interrompendo a sua trajetória de subida. Depois, para o delírio de todos os espectadores, ele começou a literalmente correr no ar e investir contra Ming Xiao. Ele está andando no ar. A técnica de movimento daquele garoto é uma técnica de altíssimo nível. Quem diria que alguém da província dourada colocaria as mãos em uma técnica de movimento como aquela? Enquanto as pessoas observavam Guren correndo no ar, este já estava ativando a sua forma, tigre branco original e chegando até Ming Xiao. Haha! Venha, vamos nos divertir. Ming Xiao olhou para Guren, que já tinha se transformado em um misto de besta e humano, e murmurou, antes de ativar a sua própria técnica corporal. Corpo Supremo do Rei, a Majestade da Força. Rapidamente, Ming Xiao ficou ainda mais forte e lançou o seu punho direito contra Guren. Dessa vez os nossos punhos carregam a mesma força. Guren sorriu e falou, antes de socar na direção do punho de Ming Xiao. Bang! Cras! Os dois punhos se encontraram. Naquele embate de forças físicas, quem saiu perdendo foi a arena que se rachou abaixo do pés de Ming Xiao e vários pedaços dela voaram à reveria. No momento do choque, nenhum dos dois braços sequer ondulou. Claramente aquilo seria um empate, e por isso, tanto Guren, como Ming Xiao, estamparam largos sorrisos contentes. Crack! De repente, um som quase inaudível saiu do punho de Guren. Era como se algo lá dentro tivesse trincado. O que, surpreso, Guren sentiu uma dor aguda na sua mão direita, e imediatamente, saltou para trás.
Eu acho que alguma coisa trincou, Mintiel murmurou enquanto dava um sorriso satisfeito e avançava contra Kiguren, que tinha acabado de recuar. Quanto força! Ele quase quebrou a minha mão. Eu tenho que evitar esse tipo de confronto. Gurren pensou enquanto discretamente sacudia a sua mão. Swoosh! Enquanto Gurren pensava em uma estratégia de combate, Mintiel, que ainda não tinha encontrado nenhum revés na luta, já tinha chegado ao lado esquerdo dele. Bang! Mintiel lançou o seu cotovelo direito e atingiu em cheio as costelas esquerdas de Gurren, que imediatamente, curvou o seu corpo e tossiu um bocado de sangue. Tap! Bang! Depois de ter sucesso com a cotovelada, Mintiel bateu o pé esquerdo no chão, fez um giro de costas sobre o corpo de Gurren, se abaixou e deu um upper de direita, bem no estômago dele. Novamente, Gurren cuspiu bastante sangue enquanto encurvava o seu corpo. Isso não pode continuar, Gurren pensou enquanto Mintiel unia as duas mãos e se preparava para dar um forte golpe na sua cabeça. Roar! 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 Gurren pensou rápido e antes que Mintiel o atingisse, ele conseguiu criar 3 tigres brancos que morderam as articulações dos 2 cotovelos e os punhos de Mintiel, e o puxou para trás. Tap! Swoosh! Boom! As mordidas dos 3 tigres brancos não causaram quase nenhum dano em Mintiel, mas elas tiveram o efeito desejado, pois graças ao breve atraso nos movimentos dele, Gurren pôde tocar o chão e se afastar, antes que Mintiel terminasse o seu golpe, que destruiu o chão da arena. Depois que Gurren conseguiu se desvencilhar da forte investida de Mintiel, e o segundo atingiu o solo, a multidão começou a gritar de emoção. Voou! Que luta! Que início de luta é esse? Bang! Depois de errar o seu golpe derradeiro, Mintiel se levantou, segurou os pescoços dos 2 tigres brancos que mordiam os seus braços, e os bateu, um contra o outro. Depois, enquanto os 2 tigres evaporavam, Mintiel. O outro tigre branco que estava mordendo os punhos de Mintiel, já tinha sido esmagado no momento que este socou o chão. Vuuu! Depois de se livrar dos tigres brancos, Mintiel procurou por Gurren na arena, mas o ar naquele lugar teve uma mudança tão drástica que estava se distorcendo e ficando mais pesado, o que comprometia a visão e a respiração dele. Interessante, Mintiel murmurou enquanto ficava em alerta. Dessa vez, Gurren o pegou de surpresa. Tap! 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 Mintiel tentou usar os seus outros sentidos, como a audição e a percepção espiritual, para encontrar Gurren. Contudo, a audição escutava dezenas de passos simultâneos, de várias direções, a percepção espiritual indicava a presença de dezenas de Gurrens, como se ele tivesse se multiplicado. Agora ficou complicado. Ele evitará confrontos diretos, então, provavelmente, atacará pelas costas. Mintiel pensou enquanto tentava analisar qual seria o melhor movimento de defesa. Xiao. Se prepare. Agora. Eu vou com tudo. De repente, a voz de Gurren soou. Aquela voz era etérea, como se viesse de todos os lados. Era como se toda aquela onda de ar pesado fosse o próprio Gurren. Assim que aquela voz caiu, centenas, ou talvez milhares de lâminas de vento cercaram Mintiel. Passos do monarca. Em vez de se assustar ou ficar alarmado, Mintiel concentrou uma grande parte da sua energia espiritual nos seus pés e executou uma técnica de movimento. Svis. 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 As incontáveis lâminas atacaram Mintiel, mas ele novamente surpreendeu Gurren, pois a sua técnica de movimento era tão magnífica que, Mintiel se movia tão rápido que nenhuma das lâminas conseguia atingi-lo, mesmo quando várias delas vinham de forma simultânea e de diferentes direções. Vendo que as lâminas de vento eram ineficazes contra Mintiel, Gurren mandou dezenas de tigres brancos, que por sinal, eram as causas das confusões sensoriais de Mintiel, para atacá-lo.
Contudo, mesmo a investida dos tigres brancos foi ineficaz, pois mesmo com a adição deles, Minchiel continuou as suas esquivas e permaneceu ileso. Isso já me encheu. Minchiel gritou enquanto a sua espada pesada aparecia na sua mão direita. Corpo Supremo do Rei, aniquilação. Assim que terminou de murmurar aquilo, Minchiel ficou 2 vezes maior, segurou a espada pesada com as 2 mãos e a balançou com força. O poder daquele brandido foi imenso, o ar pesado e distorcido foi completamente varrido pela aterrorizante onda opressora da espada pesada. Todo o ar que Gurren havia criado, bateu no escudo em volta da arena e após isso, foi lançado para cima. Após finalmente clarear a sua visão, Minchiel pôde localizar Gurren, porém, este estava com as 2 mãos unidas e no meio delas havia uma imensa quantidade de poder comprimido. Primeira constelação do ar, Antlia. Gurren murmurou, antes de atirar aquela esfera na direção de Minchiel. Droga! Imediatamente, Minchiel xingou, antes de soltar a sua espada pesada, fazer uma base firme e colocar os 2 braços na frente do corpo. Escudo da vida. Minchiel gritou apressadamente, antes que um enorme escudo verde, medindo mais de 10 metros de altura e 7 metros de largura, aparecesse na sua frente. Boom! Vuu! Uma forte e estrondosa explosão surgiu da colisão do ataque de Gurren e da defesa de Minchiel. Após a explosão, uma aterrorizante onda de vento, tão destrutiva quanto um furacão, se espalhou por todos os lados da arena. Isso é real. Eu não estou acreditando nos meus olhos. Que tipo de técnica é essa? Como? Eu sou um atroz e já vivi por muito tempo, mas eu nunca vi alguém fazer uma coisa dessas. Esse jovem. Ele é simplesmente impressionante. Você tem razão. Nessa luta aquele Gurren demonstrou um nível muito elevado de poder, mas foi o Minchiel que realmente nos deu uma grande surpresa. As pessoas comentavam confusas sobre o que estava acontecendo. Num primeiro momento, todos se surpreenderam com o poder da técnica que Gurren tinha executado, porém, a técnica de defesa que Minchiel usou foi o que realmente os deixou atônitos. Minchiel era um cultivador da vida, por isso, ele sempre foi visto como um alquimista ou um médico. Ele poderia ter boas habilidades de combate, mas historicamente, os cultivadores da vida não eram muito adequados para lutas, pois eles não lidavam muito bem com ataques de longa distância. Entretanto, o que Minchiel acabou de fazer, era algo que quebrava todos esses paradigmas, pois ele literalmente foi capaz de criar um poderoso e sólido escudo de energia espiritual na frente dele. Aquele era um feito histórico, que nenhum dos espectadores jamais sonhou que testemunharia. Era um novo conceito de utilização da energia da vida. Enquanto todos ficavam de pé, observando a surpreendente defesa de Minchiel, este estava colocando tudo de si, para segurar o ataque de Gurren. Gurren, que estava a um nível acima de Minchiel, também ficou chocado com o nível de poder e de controle elemental que o seu oponente tinha demonstrado. Contudo, mesmo que a defesa de Minchiel parecesse intransponível, Gurren ainda tinha mais uma carta na manga. Rei das Feras. Apareça. Imediatamente, um enorme tigre branco, medindo 15 metros de altura e 45 metros de comprimento, apareceu e deu um rugido aterrorizante. Xiao! Você lutou muito bem. Gurren falou em tom de elogio, como se estivesse reconhecendo o perigo que Minchiel proporcionou a ele. Depois de falar aquilo, Gurren acenou com a mão direita e o tigre branco respondeu ao aceno, esmagando com a sua pata dianteira direita, na direção de Minchiel. Escudo da vida. Expandir. Minchiel, que ainda estava lidando com o poder do primeiro ataque, se alarmou quando viu a imensa pata descer na sua direção e, num esforço final, ele dobrou o tamanho do escudo que o protegia. Bang! Uma terrível pancada soou.
A pata do tigre branco parou no escudo de Minchiel por um tempo, mas depois de uns 3 segundos, algumas rachaduras surgiram nele. Crack! Boom! As rachaduras no escudo aumentaram, até ele finalmente colapsar e ser destruído. Após o escudo de Minchiel ser destruído e ele levar um golpe em cheio, a multidão ficou alvoroçada e gritou loucamente. Na arena, pedras voaram a uma grande quantidade de poeira foi levantada. Depois de aproximadamente 6 segundos, Minchiel, que estava repleto de hematomas pelo corpo, se levantou lentamente e disse: Eu perdi. Gurren. Eu. Ainda, não sou páreo para você. Assim que a voz de Minchiel caiu, Gurren deu um olhar amigável para ele e respondeu: Xiao. Você bate muito forte. Eu realmente quase perdi para você. Depois da clara desistência de Minchiel, o juiz do torneio deu um passo à frente e anunciou: Vocês lutaram muito bem, mas devido à desistência de um dos lutadores, o vencedor desta edição do torneio da Lua Abrasante é Gurren. Quando o anúncio terminou, os gritos alvoroçados da plateia ecoaram pela Ilha da Lua Abrasante. Alguns exaltavam o nome, Gurren, enquanto outros exaltavam o nome, Minchiel. Com certeza, a partir daquele dia, esses dois seriam vistos com olhares completamente diferentes, por onde quer que fossem.